Olá, queridos alunos, vamos dar início a mais uma aula remota e hoje com a data comemorativa Dia de Tiradentes, comemorado dia 21 de abril no Brasil, e é um feriado onde homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por Tiradentes, que faz referência ao seu ofício como dentista. E assim, é um feriado importante, por quê? Porque Tiradentes foi morto nesta data, certo? Em 1792, e é considerado um brasileiro que lutou pela independência de Minas Gerais do domínio português. Então, a seguir, vocês vão poder acompanhar a história de Tiradentes, sua luta e de como ele se tornou o herói nacional brasileiro. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente. Era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo o que era produzido pela colônia, como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos. Com isso, o povo vivia oprimido. Nesse contexto, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Filho de um português proprietário rural e de uma portuguesa que nasceu em uma colônia brasileira, Joaquim José da Silva Xavier teve 8 irmãos. Com apenas 9 anos ficou órfão e foi criado por um parente que era dentista, com quem aprendeu o ofício que lhe rendeu o apelido. Joaquim desenvolveu várias funções como tropeiro, minerador, fez parte do regimento militar dos Dragões de Minas Gerais, onde teve contato com os ideais iluministas da Revolução Francesa. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil. Ele queria que a nossa pátria fosse livre. Então decidiu se unir a outras pessoas que tinham os mesmos objetivos, entre eles advogados, poetas e padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido à sua boa oratória e espírito de liderança, foi o escolhido para comandar o movimento conhecido como Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. O objetivo era fazer no chamado Dia da Derrama, em que eram cobrados da população os impostos atrasados, fazer um protesto, alertando as pessoas sobre o plano da libertação, e em seguida prendesse o governador Visconde de Barbacena. Mas o plano não deu certo. Tiradentes foi traído por um companheiro de luta, Joaquim Silvério. Joaquim devia 700 contos ao rei de Portugal, e para ter a sua dívida perdoada, entrou no grupo de Tiradentes, se informou do plano e denunciou ao próprio Visconde de Barbacena. 34 membros do movimento foram presos, acusados de traição à coroa portuguesa. 11 deles foram condenados à morte, mas todos tiveram as penas amenizadas, menos Tiradentes. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Joaquim da Silva Xavier disse: "Jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal." Ele foi enforcado em seguida. Seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública, como era de costume naquela época.